a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Cumprimento também os nossos irmãos que estão lá nos assistindo pelo Facebook. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder aqui adorar a Deus, junto com os meus irmãos. Não, para mim não há prazer maior que adorar o meu Deus. E estar aqui junto com vocês é ser mais do que feliz. Amém. Está onde tudo começou. Glória a Deus. Você pode olhar ali para a porta rapidinho? Olha lá. Agora pode olhar para cá. Você está orando por alguém? Está orando? Então olha para a porta de novo. E pela fé, você vai ver dentro da porta. Ezequiel 37. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Eu louvo a Deus porque o Senhor Jesus, através desta igreja, deste ministério aqui, Suzano, salvou a minha vida. Amém? Eu pedi para você olhar para aquelas portas porque um dia eu entrei ali drogado. E todos os dias eu vinha drogado para a igreja. E hoje eu estou aqui louvando ao Senhor. Olha para o seu irmão e diz para ele: não há nada impossível para o seu Deus. Amém? Igreja, Ezequiel 37. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 7, 37, verso 7, amém? Que diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram com ossos com ossos. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui e poder ministrar a palavra do Senhor. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Alessandro. Amém? Toda a sua família. Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus Cristo, fazer parte desse ministério, fazer parte dessa igreja é algo maravilhoso. Amém, irmãos? Você anda por alguns lugares e sente falta de algumas coisas em algumas igrejas. Falta da palavra, falta da comunhão, falta da alegria de servir a Deus. E quando nós entramos diante da presença do Senhor, nós viemos para prestar um culto para Ele. Você veio para prestar um culto para Deus? Olha para o seu irmão e fala para ele: você veio prestar um culto para Deus? Sabe que eu entendo que é um culto? Um culto para mim é o que eu vim dar para Deus. Certo? O culto para nós é coletivo. Para Deus é individual. Deus está sondando o teu coração. Deus vai sondando cada coraçãozinho. Cada coraçãozinho Ele sonda. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui está pedindo a mesma coisa? Todo mundo quer a mesma coisa? Não, né? Cada um tem um pedido para Deus. Então Deus contempla a cada pedido, a cada oração. E quando você adora ao Senhor, algo maravilhoso
acontece. Amém? Ezequiel capítulo de número 37. O tema, irmãos, que Deus me deu, vindo para cá, é: as pessoas descartam, mas Deus recicla. O mundo descarta, mas Deus recicla. Alguém aqui já quebrou alguma coisa em casa? Quase ninguém, né, irmão? Glória a Deus, né? Ninguém nunca quebrou nada em casa. O Barão já quebrou copo? Já quebrou aquele potinho que a mulher mais ama? O potinho que eu mais amo. E ele vai para onde depois? Hã? Vai pro lixo. E quando ele está lá no lixo, porque o lixo é um lugar onde ninguém dá nada. O lixo é um lugar onde ninguém dá nada. E quando vai para o lixo e passa os coletores, ele separa e ele pega aquele plástico, leva para reciclagem. Aquele plástico é derretido e é feito outro potinho novo. Por quê, irmãos? Tudo que é quebrado serve. Tudo que é quebrado não presta para nada. Como é que eu vou tomar uma sopa eu gosto de tomar sopa num pote de plástico? Como que eu vou tomar a sopa num pote que está furado? Como que eu vou tomar uma água num copo que está quebrado? É ou não é? Como que eu vou fazer uma vitamina no liquidificador que está rachado? Não tem como, né? Irmãos, Deus me deu essa palavra porque uma das coisas que o nosso Deus mais faz e acontece é tirar do lixo e trazer para dar honra. É tirar da onde ninguém dá nada e trazer e fazer ser alguma coisa. Sabe por quê? Porque não foi nós que escolhemos a Deus, mas sim Deus nos escolheu. Você não está aqui porque você escolheu a Deus. Você está aqui porque Deus te escolheu. E não presta atenção. A palavra do Senhor diz que os olhos deles estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Dentre milhões e milhões de habitantes, o Senhor enxergou você e disse: ainda que você esteja quebrado, ainda que você esteja rachado, ainda que você esteja destruído, vem para minha presença, que eu vou fazer de você algo novo. Dessa maneira, Jesus, glória a Deus. O mundo não dá valor, as pessoas não dão valor. Já viu quando tem um vaso bonito na tua casa? E quando chega uma visita, ela olha e fala: nossa, que vaso bonito, que lindo esse vaso. Mas se tiver um vaso rachado, feio, não vai prestar atenção nele. Não é? Irmãos, Deus levou Ezequiel diante de um vaso que só tinha Nossos seres. A Bíblia fala que tinha esqueleto? A Bíblia fala que tinha o quê? Nossos seres. Esqueleto? Esqueleto? Não. Mais alto. Esqueleto? Não. Era o quê? Nossos seres. Secos? É. Sequíssimos. Entenda uma coisa. Quando Deus coloca Ezequiel, olha que tremendo e maravilhoso. Deus pega Ezequiel e transporta ele dentro de um vale. O vale significa a Babilônia. E os ossos. O povo de Israel que não dava valor para a palavra. O povo que não estava mais
Estou vendo. O que o Senhor quer que eu faça aqui? Aleluia. Muitas das vezes Deus te coloca em um lugar que você fala, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não estou entendendo nada. Porque aqui não tem nada, a não ser ossos sequíssimos. Irmãos, a Bíblia relata que Deus põe Ezequiel e começa a falar com ele. Olha aqui primeiro. 37:1. A mão do Senhor estava sobre e por seu espírito ele me levou a um vale cheio. O que está passando pelo vale? Deus transportou Ezequiel diante de um vale, uma situação tão difícil. Ezequiel era o que, igreja? Profeta. Sabe o que está faltando? Muitas das vezes, dentro das famílias, nos lares, nas casas. Sabe o que falta? O pai profetizar no filho. A mãe profetizar na filha. O pai profetizar na família. A mãe profetizar na família. Sabe por quê? Teu filho está na escola, o mundo não dá nada. Teu filho está em lugares que o mundo não dá nada para ele. Mas só que quando nós estendemos as nossas mãos e profetizamos sobre a vida dele, tudo que vai vir lá fora contra a vida dele vai cair por terra. Porque há uma profecia sobre a vida dele, sobre a vida dela. E quando há uma profecia de Deus, ninguém pode impedir o que sai da boca de um profeta pela palavra de Deus. O que falta muitas vezes nas famílias, nos lares, o que está muito faltando é isso. Às vezes você encontra famílias que esse menino sabe dar trabalho, esse fulano, essa menina, esse não sei o que, esse não sei o que. Se está assim, sabe o que acontece? É porque já não crê no Deus que te tirou do pecado. Não crê no Deus que te colocou no lugar para habitar em segurança. Porque aquele que acredita em Deus, ainda que esteja tudo destruído, ele levanta a mão e fala, ainda que esteja em ruína, o Senhor pode reconstruir uma história, o Senhor pode mudar uma vida, o Senhor pode fazer algo novo. Não importa a situação que esteja, não importa o jeito que esteja, não importa. Não importa a situação. Deus, ele pode entrar e agir. Irmãos, Deus coloca Ezequiel. E quando Deus coloca Ezequiel no vale, no meio, de repente ele tira Ezequiel do meio e coloca Ezequiel na ponta. E ele fala, Ezequiel, anda. Ezequiel começa a andar sobre o vale. E ele começa a ver que o vale está muito numerosos. Uma das primeiras coisas que Deus fez, quando Deus falou para Ezequiel, profetiza. Sabe o que ele começou a fazer? Pega para você isso aí. Quando você começar a profetizar, tudo aquilo que está desarrumado vai começar a ser arrumado. Sabe por quê? Porque Ezequiel não estava diante de esqueleto. Ezequiel estava diante de ossos. E quando Ezequiel profetizou, a Bíblia fala que ossos com ossos se juntaram, ou seja, saíram de lá, um de lá, outro daqui, outro dali, e eles começaram a se juntar. Por quê? Porque os ossos não estavam juntos. E outra coisa, irmãos, os ossos não estavam debaixo da terra, os ossos estavam sobre a terra. Então, ou seja, irmão, às vezes você acha que está difícil, às vezes você acha que não vai ter jeito, mas o nosso Senhor e Salvador, um dia lá na cruz do Calvário, ele venceu tudo por nós, deu a vida por nós. Então, ou seja, irmão, tudo que nós precisamos é acreditar naquilo que Deus fez por nós. Chega, o mundo não vai acreditar, o vizinho não vai acreditar, pessoas não vão acreditar. É ou não é? Não vão acreditar em você, na tua história. Mas só que Jesus está de braços abertos para ouvir a tua história.
Para você profetizar sobre o vale. Ai, irmão, esse vale de ossos secos, Babilônia e Israel, o povo foi levado cativo. Desde o princípio, o Senhor tem tentado salvar a humanidade desde o princípio. Desde o princípio Ele tem tentado salvar, e o povo só se desvia, o povo só erra, o povo só peca, o povo não quer Deus, o povo quer procurar outra pessoa para poder ali estar diante deles. Aí pede um rei, Deus dá Saul para eles, aí começa, irmão, desde o princípio tudo que eles fazem é errar com Deus, é pecar com Deus. Mas tudo que Deus faz desde o princípio é um plano de salvação para poder salvar a humanidade. Ele cria meios, Ele cria condições e estratégias para trazer as pessoas para cá, para trazerem as pessoas para serem salvas por Ele. Deus vai dar meio e condições para você. Ele vai dar estratégia para você. Só que tem uma coisa: quem pegou e moveu Ezequiel foi ele. Cuidado para você não se mover sem Deus falar para você se mover. Porque tem gente que fala assim: não vou fazer do meu jeito, é melhor. Não não, assim eu acho que vai dar. É melhor a gente ser movido por Deus. Sabe por quê que Deus moveu Ezequiel? Porque se Deus deixasse Ezequiel se mover, ele ia pisar nos ossos. Sabe o que aqueles ossos representavam? Quando se levantou o quê? Um grande exército. Ainda que ninguém dava nada, ainda que esteja morto, o Senhor traz vida. Ainda que esteja morto, o Senhor traz vida. O problema, sabe o que é? É que às vezes nós, pelo egoísmo nosso, pelo achismo nosso, começamos a deixar as coisas de Deus de lado e começamos, irmãos, a se distanciar daquilo que Deus tem para nós. Começamos a deixar a nossa casa, Deus dará. Começamos a deixar os nossos filhos, a Deus dará. Irmão, nós não podemos deixar tudo ser feito conforme o mundo, não, porque a Bíblia relata a respeito disso. Deus fala em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Porque Deus amou o que Deus amou do mundo? Eu e você. Deus amou o mundo, as pessoas, as almas. 1 João 2,15: filhinhos, não ameis o mundo. Já mudou de figura, porque agora Ele está falando para nós: eu te amei, mas não ame o mundo. Eu te amei, mas não ame o mundo. Está entendendo? Eu te amei, mas não ame o mundo. Tá? Eu te amei, mas não ame. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está. Esses dias um jovem chegou em mim e falou assim: eu temo Deus. Eu falei: tem não. É. A família dele olhou para mim e disse: está louco lá. Tem não. Por que não? Rapaz, você bebe, não bebe? Está bebendo aqui? Como é que Deus tem em você? Deus vai habitar em você como? Tempo sujo. Você acha que tem Deus? Porque eu achava também. Eu achava que tinha Deus. Mas eu só encontrei Jesus quando eu entreguei a minha vida para Ele. Está faltando isso em você. Você acha que tem Ele, mas nem você tem e nem Ele te tem, porque você está bem longe dos caminhos dele. Então, ou seja, irmão, o vale de osso seco está aí, ó. Está aí para nós profetizar, ó. Vidas sendo destruídas pela cachaça, vidas sendo destruídas pelas drogas, vidas sendo destruídas pela prostituição. Irmão, esse dia eu entrei, fui fazendo trabalho na casa de recuperação e um jovem, irmão, vim conversando com ele dentro do carro. Quando eu cheguei na casa de recuperação, ele desceu do carro e falou assim: ô pastor, o senhor tem que conversar comigo. E aí ele começou a conversar comigo a história dele, como o diabo catava ele, irmão. O diabo levava ele para as matas, trazia mulheres para ele se prostituir dentro das matas. Ele falava: o diabo mesmo levava. Pastor, ele incorporava em mim, ele fazia o que ele queria comigo. Mas pastor, eu venho e eu tento me recuperar. E quando pensar que não, já estou de novo no mundo. Já 3 vezes que eu vim e tal, não sei o que.
você é a palavra de Deus. Porque você está construindo a tua casa na areia. E quando você constrói a casa na areia, não tem raiz. Muitos têm tentado e estão achando que são cristãos, que são crentes, e estão dentro da igreja, e estão achando que estão construindo a casa na rocha, e estão construindo na areia, porque não obedecem a palavra, porque já não ensinam mais seus filhos, já não instruem mais, a mulher já não é sábia mais dentro do lar, o homem também já não está mais da forma que era para estar, porque no mundo, irmãos, nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, irmão, nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu. O mundo vai afligir eu e você, ele vai tentar destruir, e ele vai tentar enraizar o que ele tem em nós. Uma das coisas que eu tenho visto, que tem virado moda, e é simples. Os irmãos que da minha idade atrás, um pouquinho vai lembrar disso. O caminho de rato no cabelo, quando o barbeiro cortava, aí dava aquele risquinho, era caminho de rato. Quando o barbeiro fazia isso, nunca mais ele via a cara daquela pessoa lá. Porque aquele barbeiro é ruim demais, é aquele negócio. E hoje o caminho de rato é o quê? É moda. Aí tem quem aí. Você mete aqui, ó. Tem muito crente dentro da igreja que fala assim, não tem nada a ver, isso é para a juventude. Não tem nada a ver. Esse nada a ver seus aí, eu já provei, deu ruim para mim. Nada a ver vai te empurrar para o buraco. Nada a ver vai te empurrar para o inferno. E Jesus quer te dar vida e vida eterna. Jesus não quer que você caia. E as pessoas têm dito isso, sabe? Ah, nada a ver, pastor. É só uma praia. Ah, tem nada a ver, pastor. É só uma prainha. É nada a ver, é nada a ver, é nada a ver. Não vai dar um rolezinho no cemitério que você vai ver um monte de gente que não tinha falado que não tinha nada a ver e tá tudo lá, debaixo lá, virou tudo osso, virou tudo lá, irmão. Já era! Não tem vida mais! Por quê? Porque o nada a ver, eu trouxe nada a ver, irmão. Nada a ver eu estar no mundo, nada a ver eu fazer as coisas do mundo, tem nada a ver, irmão. Porque estar com Cristo é a melhor coisa que existe. Estar com Cristo é a melhor coisa que existe. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha que tremenda comparação. Se você for lá em Jeremias capítulo 18, é a mesma situação. Só que agora tem um vaso na mão do leiro. E representa, aquele vaso representa quem? O povo? O povo de Israel é o quê, irmão? Para nós é o crente. Não é? Ezequiel estava diante do vale, quem que era? Estava lá, eram os crentes, eram os crentes. Sabe quem que eram os crentes? Que não quer fazer a obra de Deus. Secou. Os crentes que não está mais vindo para os cultos, secou. Os crentes que não vêm mais para a palavra, para ouvir a palavra, os ensinamentos. Eu estou de pé hoje, porque eu aprendi aqui que eu tenho que estar de pé diante da palavra. Então, ou seja, para mim, irmão, às vezes é cansativo ir na minha coisa. É cansativo, mas quando você estava no mundo, você passava 16, 18 horas pulando e saltando para os camaradas. Ei! Oh! Ei! Oh! E para a igreja, para vir aprender um pouco da palavra de Deus é cansativo. Só que eu vou te falar uma coisa: quem não tem palavra não tem vida. O Cristo é a própria palavra. Quem não tem ele não tem. Irmão, eu peguei a respeito disso. Como é o nosso relacionamento com a palavra? Como que está o nosso relacionamento com a palavra? Pessoas levantam de manhã e do jeito que elas levantam, elas vão trabalhar, elas voltam, chega na igreja, fica procurando versículo para poder dizer na igreja, é um versículo procurando, caçando para ver. Não, irmão, nós temos que dobrar o nosso joelho e adorar o nosso Deus que nos salvou, aquele que tirou da nação do pecado, aquele que nos deu vida, primeiramente Ele.
luz dentro da igreja. Se a gente não vigiar, nós perdemos o céu. Verdade, Jesus. Sabe por quê? Porque entra nada a ver. Porque entra o esfriamento espiritual. E aí a gente começa a definhar. E vem pro culto, mas não sente o culto. E ouve a palavra, mas não entende nada da palavra. Aí vem, sai aqui, mas aí chega em casa e fica com outras coisas, vendo outras coisas, praticando outras coisas. E Deus não se agrada disso. Deus quer que a gente entre na presença dEle. Adorador, irmão. Adorador. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Jesus está procurando aquele que verdadeiramente aceitou a Ele para fazer a vontade dEle. Eu não aceitei Jesus para fazer a minha vontade. Porque a minha vontade, muitas das vezes, a carne, é não vir para a igreja. A vontade não é pregar. Quantos que deveriam estar aqui, deu lugar para a carne e está assistindo? Só quem tem raiz. Só quem tem raiz vai subir naquele grande dia. Glória a Deus. E como que eu crio raiz? João 15. Raiz, ela cresce para onde? Para onde que a raiz cresce? A raiz cresce para cima e a árvore para baixo? A raiz cresce para onde? Por que ela cresce para baixo? Se vir vento? Tempestade? Aí tem crente que quer crescer para cima. Tá lá. Vai subir. Quando passar o vento, tempestade. Mas aquele que faz a sua casa na rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade que for, irmão. Você vai profetizar na tua vida, você vai profetizar na tua casa, ela não vai cair e vai continuar de pé. Não tem outro Deus além do nosso Deus. Não importa onde você está, o importante é quem está com você. Está entendendo? Ezequiel estava no meio do vale, quem estava com ele? Ezequiel andou no vale, quem estava andando com ele? Esses tempos atrás, pastor, antes de eu ir embora, o Senhor me mostrou que Ele cumpre a palavra. Saí daqui do culto da Davi, eu morava no condomínio ainda. Quando eu estava chegando em casa, na calçada, eu passando, eu olhei para o lado da onde estavam os carros, o estacionamento, um demônio acompanhando. O Senhor falou para mim aqui, eu quero a minha palavra. Os anjos estão ao teu redor te guardando, mas vigia, porque os demônios estão ao teu redor procurando a quem tragar. Está entendendo? Irmãos, aonde você estiver, quem vai fazer a diferença? Se você estiver na internet, quem vai fazer a diferença? A internet não vai filtrar porque você é crente. A irmã é crente, vai mandar menino crente. Não. A internet vai mandar tudo. Quem vai ter que filtrar vai ser você. Está entendendo? Não importa onde você estiver, o importante é quem está com você. Sabe por quê? Porque quando José foi levado cativo, quem estava com ele? Quem estava com ele? O Egito entrou nele? Fez a diferença nele? Fez? José cresceu na graça, se fortaleceu na palavra. José era um jovem de oração. Ele foi o quê? Jogado no lixo, descartado pelos irmãos. José não, joga. Jesus olhou para ele: José, tranquilo, meu. Faz só a minha vontade. Aquilo que o teu pai te ensinou, anda no meu caminho. Eu vou cumprir. Papai e mamãe, ensina o teu filho, tá? Porque se ele está fazendo coisa errada, é porque ele está vendo algo errado em você. Aleluia, glória a Deus.
O filho só faz errado se vê no pai. Glória a Deus. Se não tiver posição, ele vê errado. Aleluia, Jesus. Irmãos, Deus falou tremendamente comigo dentro do ônibus. Eu vim com essa mensagem. Sabe? O vale de ossos secos, muitas das vezes, a gente olha para o lado e acha que o vale está do nosso lado. Mas às vezes o vale, ó. Glória a Deus. Ó, vale. Meu Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. E onde está o profeta para profetizar no vale? Na casa do papai. Como que Ana recebeu o milagre dela? Vai em paz, o Deus de Israel, e você o desejo do teu? Quem lançou a palavra? O pastor. Quem estava pregando. Aí Ana pegou e falou: glória a Deus, a palavra do papai, peguei. Foi para casa, o que aconteceu com ela? Meu Deus. Eu estou dando a receita para você, profetiza. Glória a Daqui a pouquinho você vai ver entrando pelas portas aí. Daqui a pouquinho você vai regozijar e vai falar: olha, eu comecei a profetizar, mudou. Porque eu só reclamava. Porque eu só reclamava, eu reclamava. Agora eu comecei a profetizar, o negócio mudou. Glória a Deus. Aleluia. Tinha uma mulher lá que começou a irmão. A mulher foi com o menininho no colo. E eu servindo a ceia para a avó dela. Ela começou a falar tanta coisa do menininho, mas tanta coisa, o menininho não comia, pastor, porque ele comia, não comia. A mulher começou a falar tanta coisa dela para ele. Para. Tu tá jogando tanta coisa no menino, começa a profetizar na vida dele. Ele vai orar aqui, vamos em nossa fé. Aí fui, orei no menino, ungi ele, falei: ó, começa a profetizar na vida dele. Que agora ele vai comer de tudo, vai comer não sei o que, porque a mulher, aí ele não come nada, porque esse menino vomita tudo, porque não sei o que, tá entendendo, irmão? Às vezes você está assim dentro da tua casa: ah, porque esse homem não sei o que, ah, porque meu marido não sei o que, ah, porque meu tio não sei o que, porque meu filho não sei o que, porque não sei o que, não sei o que, porque meu senhor não sei o que. Jesus não quer sei o que, não sei o que, não. Sabe por quê? O povo que murmurou ficou lá no Egito, ó, virou externo no Egito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus quer que você profetize, irmão. Glória a Deus. Se você tem um Deus Todo-Poderoso que te tirou do lamaçal do pecado, o que ele não pode fazer lá fora? O que ele não pode fazer na tua família? Oh, glória a Deus. Aleluia. Porém, o menino, olha, a partir de hoje ele vai comer tudo. Pode tirar as coisas do armário, senão até hoje está comendo. Sabe qual que é o problema? Aleluia. Eu falei lá tempo atrás. A cruz, Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava? Ele levou as enfermidades? Ele levou as enfermidades? Pela sua pisadura, né? E por que você vai lá buscar? Porque Jesus me dá aqui que essa dor de cabeça é minha. Me dá aqui que essa sinusite é minha. Porque tem gente que fica assim, tem assim, a minha sinusite. É verdade. A minha não sei o quê. Ah, porque a minha pressão. Ah, porque a minha diabetes já está pegando para você. Jesus não vai fazer milagre. Pode esquecer, pode vir aqui e falar: olha por mim, pastor, nós vai orar. Mas você fica falando: a minha diabetes me deixa, a minha não sei o que, não, irmão. A partir de hoje você vai falar assim: minha nada, Satanás. Sai daqui porque Jesus já me deu a vitória. Eu estou curado em nome de Jesus. Para de ir na cruz buscar, irmão. Ah, vou lá na cruz, ó. Jesus, tá lá, levou sobre si seus pecados, tudo. Aí você vai lá e pega e me dá aqui que você quer meu. Cabeça minha. Não vou nem pro culto. Eu aprendi uma coisa com o pastor. O Davi. O Davi ficava no vizinho em casa. A primeira coisa que nós faz: o pastor, o que é? Tá malzinho, pastor. Tá malzinho. Não dá pra ir hoje na igreja. Pastor, telefone. Filho, isso aqui é um caso de doença, mas usa a tua fé. Ligava o telefone e falava: amor, se troca o menino, bora para a igreja. Sabe por quê? Se Jesus não fizer aqui, ele usa o médico lá.
Mas primeiro nós vamos lá na igreja. Nós vamos adorar o nosso Senhor. Porque o dono da bênção está lá. Porque o dono do milagre está lá. Às vezes a gente deixa de receber. Sabe por quê? Paulo fala que quando eu estou fraco é aí que eu estou. As pessoas falam assim, está desanimado, fica em casa. Tá, não sei o que, fica em casa. Não sei o que. Quantas vezes eu vim desanimado para a igreja e voltei igual um foguete para casa. Quando você está desanimado, triste, sabe aquele dia? Sabe aquele dia que você está pronto, chorando? Que é? Então assim, até para orar está difícil. É ou não é? Não tem dia que não é assim? Eu não tenho. Acho que até os adolescentes fazem isso. Porque está difícil. Se a Bíblia fala que quando eu estou fraco eu estou forte, o que eu vou fazer? De vez eu ficar, eu vou para a igreja. Sabe por quê? Quando o carro tem sem gasolina, você vai buscar onde? É? Supermercado? Na casa do vizinho buscar. Você vai onde? Quando você está doente, você procura quem? E Jesus é o quê? E por que está correndo dele? O evangelista Sérgio profetizou aqui. Muita gente não recebe porque já fala que é dela. É dele. Então a partir de hoje, tu vai falar assim, não é minha. E o irmão vai pôr a mão em mim, vai orar, tu vai sair daqui. E a partir de hoje, é açúcar alto, vai baixar. É depressão, vai embora. Vai sair tudo. Vai sair tudo. Irmão, eu entrava drogado, sentava ali, onde a irmã Odete está aí. Ficava ali, as irmãs aqui. E eu ficava ali, irmã Odete, olhava para ela, olhava para mim. Vem, eu estava doido. Irmão, não precisava nem ir em mim. Sabe por quê? Deus conhecia meu coração. Quando eu começava a ouvir a palavra, eu começava a suar. Mas suava. Quando eu saía da igreja, irmão, eu estava bonzinho. Vamos. Saía daqui sarado, limpo. Sabe por que o que limpa o homem é o quê? O que te limpa no dia a dia é você tomar um banho aí. Né? Passou o dia inteiro trabalhando na lata, toma aquele chibé. Espequei e tá não é? Aqui é lugar para você tomar um banho espiritual. Aqui é o lugar de Jesus jogar um chuveiro em você e passar o esfregão. Só que ele vai passar o esfregão onde você quer que não passe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabia? Ele vai passar o esfregão onde você quer que não passe. Aleluia, tem um lugar. Vai dar uma aguinha. É aí que Jesus quer entrar e limpar. Aleluia, Deus. Sabe por quê? Aleluia, Deus. Tira a cinza. Aleluia. Os levitas iam lá limpar Aleluia, o Deus. altar. O que ele fazia? Tirava o quê? Ele trazia. Trazia lenha nova. Sabe por quê? Tirava a cinza, trazia lenha nova. Agora queima. Agora Jesus está sentindo. Agora ele está recebendo. Porque tem lenha nova, irmão. Para de ficar, irmão. Não dá para perdoar. Não dá para isso. Não dá para que não está no tempo disso, não. Porque se Jesus voltar, tu fica hoje mesmo. Ou seja, nós se arrumar hoje. Não existe amanhã para nós. A gente se engana de falar que existe amanhã. E não desde quando eu era pequeno, eu via dentro dos bairros, dentro das vendinhas, e escrito lá, fiado só. E você conseguia pegar no outro dia fiado? Conseguia? Se você falar para mim que conseguiu, eu vai, irmão. Eu te ajudo a pagar esse fiado seu. Conseguia? Porque quando você chegava lá, eu vi. Só amanhã. Vai voltar. Aí você vai. E só amanhã? Por que, irmão? Que eles fazem isso? Amanhã é hoje. Existe amanhã para nós? Sabe qual que foi o amanhã de José? Jesus já estava contemplando o faraó. Aleluia. Jesus já estava contemplando José subir naquela carruagem e sendo exaltado diante de todo Glória a Deus, mundo, aleluia, Deus. andando de cabeça erguida. Glória a Deus, aleluia.
Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de hoje, ontem, onisciente, onipotente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele fala para Jeremias que ele, antes de formar ele, desde o ventre ele, antes de formar ele, Jeremias já era grandão já. Você estava lá. Não estou só lá não, estou lá na frente lá. O errado do ser humano é achar que amanhã eu aceito Jesus. Amanhã eu me conserto. Amanhã eu perdoo. Amanhã já desceu um monte na sepultura aí achando que tinha amanhã para ele. Só que nós que estamos vivos não vai passar por isso não. Então não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. Se você tiver que aceitar Jesus, aceita hoje. Se você tiver que, irmão, ser curado hoje. Para de pegar as coisas do mundo, ó, irmão, é igual um imã. O que mais tem tirado as pessoas da presença de Deus? A internet. Pois é lá, aí vem aquele joguinho para ganhar dinheiro. Quem não quer ganhar dinheiro? Aí vai lá. Dinheiro fácil. É ou não é? É Satanás se apresentando para você aí. É dinheiro. Vai aí jogando que eu vou te sujando cada vez mais. Quando ele encontrou com Jesus, ele quebrou a cara. Ele falou assim: eu te dou tudo. Se você quiser. Tudo era dele. Tudo era do pai dele. Ia dar o que para ele? Sai daqui, Satanás. Você não tem nada para mim, não. Quem tem para mim é Jesus. Quem tem vida para mim é Jesus. Quem tem luz para mim é Jesus. Quem tem salvação para mim é Jesus. Você não tem nada! Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. A não ser porcaria, lixo. É o que ele tem. Mas Jesus tem vida e vida em abundância. Daniel, irmão, na Babilônia. Daniel na Babilônia. Ele estava na Babilônia. Ele era babilônio? Não. O que ele estava fazendo ali? Foi levado cativo. O que Daniel fazia? Orava. Senhor, tu está lá? Eu estou te adorando. Que eu esteja longe da minha casa. Eu estou te adorando. Eu quero entrar na tua presença. Irmão, muitas das vezes a gente está dentro da igreja e longe da nossa casa. Porque o nosso coração está nas coisas do mundo. Porque o coração já não está nas coisas de Deus mais. Introduziu as coisas do mundo. Chegou mais fácil, sabe, irmão? Eu vejo juventude, irmão, com esse funk, sabe, essa pornografia cantada, irmão. Você sabia que só o toque do funk ele ensinca um demônio? Sabia? Eu estive estudando sobre isso. Os toques do funk é os toques da macumba. E aí quando o demônio desce. Por isso que as mulheres arrancam a roupa. Por isso que é aquele negócio de pornografia. Quantos dentro da igreja não dá um miadinho? Quantos casamentos não estão sendo destruídos lá fora? Quantas famílias não estão sendo destruídas? Quantos lares não estão sendo destruídos? Por quê? Porque o pai e a mãe deixou de profetizar. Porque o pai e a mãe deixou de ensinar. Porque a família já não está mais com raiz. Olha para Rufo e Finéias. Morreram na batalha. Porque o pai deles deixou de fazer o que era para ter feito. E o mesmo camarada que ensinou os filhos ensinou Samuel. E por que Samuel não se desviou? Samuel virou profeta, sacerdote e juiz de Israel. Sabe por quê? Porque depende do que você quer. Depende do que você quer. Se você quer estar na igreja com compromisso com Deus, Deus tem compromisso
compromisso com você. Eu falei esse dia para o Jó, falei assim, ó, eu e minha esposa ficamos 2 anos orando para dar o primeiro beijo. Oi, para com isso. Né? Eu preferi ter esperado em Deus. E hoje eu tenho um casamento blindado com Deus do que eu ter e ter feito do meu jeito e não ter dado certo. Quantos não tem dado certo aí fora? Por causa disso, espere em Deus. Não fica caçando com a tua mão, procurando não. Espere em Jesus, porque Deus prepara para você. Deus preparou para mim. Falou para o pastor Alessandro. Eu peguei o Uber, o Uber pegou e falou, como é? Eu falei, é importada, meu irmão. Deus trouxe de fora para mim. É mesmo, Irmãos, Ezequiel, ele começou a profetizar no vale. E quando ele começou a profetizar, o que houve? Barulho. Houve um revolt. A primeira coisa que Deus vai fazer, sabe o que é? É colocar tudo no lugar. Os ossos estavam tudo espalhados. Quando ele começou a profetizar, se juntou e se levantou um grande exército. Às vezes você não está achando solução e nem saída, mas começa a profetizar. E daqui a pouco vai chegar a tua vitória. Daqui a pouco você vai ver. Sabe por quê? O Deus que nos prometeu foi o que entregou a sua vida no 3º dia e ressuscitou. Foi esse que deu a vida por nós. É verdade, Pai. Então, ou seja, o mundo é aprazível, bonito. Estava olhando lá, você anda na balança daqueles lugares, lugar. Os meus olhos se enchem. Mas quando eu li a palavra de Deus que fala que o que Deus tem para mim, os meus olhos não viram, meu ouvido não ouviu, nem desceu no entendimento, aí que minha alma se sacia. Porque nada do que a gente está vendo se compara com a glória que há de ser revelada naquele grande dia. Então, ou seja, não deixe de profetizar sobre a sua vida. Não deixe de profetizar sobre a sua família. Às vezes você acha doideira, né? Glória a Deus, irmão, mas tem que profetizar mesmo. Jesus, guarda minha mente, esse cabeção aqui. Às vezes, se a gente for ver, irmão, tanta preocupação na vida da gente, que se a gente for passar pelaquela porta ali, a cabeça vai dar desse tamanho que não vai nem conseguir passar por aí, tanta preocupação. Só que o que eu entendo, sabe o que é? É que quando Jesus foi fazer o milagre na vida de Lázaro, ele não chegou lá pedindo. Ele chegou lá e já agradeceu. Meu pai, obrigado. Lázaro, daí. Então, ou seja, irmão, quando a gente vem para a igreja, a gente vem agradecer, sabe por quê? Quando você chegar aqui, o milagre já está pronto. Glória a Deus. Que a gente só quer pedir. Pede. Jesus, eu quero. 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 Jesus, vou sair de casa hoje. Uma adoração, eu vou glorificar o teu nome, eu vou chegar na igreja e vou te adorar, porque tu és a essência, o rei dos reis, e quando eu te adorar, eu creio que o Senhor vai entregar